As grandes pirâmides de Gizé. Elas estão lá, né? Bem no meio do deserto há milênios, como um testamento da engenhosidade humana. Mas sabe, por trás de toda essa grandiosidade existe um mistério que é ainda maior. E essa é a grande pergunta. Porque, vamos ser sinceros, não se trata só de empilhar um monte de pedras. A gente está falando de resolver um quebra-cabeça de engenharia. Um quebra-cabeça tão complexo, mas tão complexo que até hoje continua nos fascinando. Aquela imagem que muita gente tem na cabeça, que Hollywood ajudou a criar, sabe? De milhares de escravos sofrendo debaixo do sol, com chicotes. Então, as evidências que os próprios egípcios deixaram pra gente contam uma história bem diferente. Uma história de ciência, de respeito e de uma organização, olha, impressionante. Para a gente conseguir entender a solução, primeiro a gente precisa entender o tamanho do desafio. E, pode acreditar, o desafio foi monumental. Pensa só nisso. Por quase 4.000 anos, nada que a humanidade construiu no planeta inteiro foi mais alto que essa maravilha. Nada. Só isso já dá uma ideia da escala do projeto e da habilidade incrível que estava envolvida ali. Então, a primeira peça desse quebra-cabeça é quem construiu isso? E a resposta está mudando completamente tudo que a gente pensava que sabia. A primeira grande pista não veio da pirâmide em si, mas do que foi encontrado ali do lado, na areia mesmo. Os restos de uma cidade inteira. Uma cidade perdida que abrigou uma força de trabalho de cerca de 20.000 pessoas. Era a verdadeira cidade dos construtores. E o que acharam lá dentro? Ah, isso muda tudo. Estamos falando de evidências de uma padaria industrial com centenas de formas de pão e jarras e mais jarras de cerveja. Ossos de gado e de peixe mostram uma dieta rica em proteína. Isso não é comida de escravo, né? Era o sustento de uma força de trabalho qualificada, muito provavelmente formada por agricultores que trabalhavam no projeto na época da cheia do Nilo. E a prova mais forte disso? As tumbas deles. Eles eram enterrados com honra, perto da pirâmide do faraó. Alguns corpos mostram sinais de fraturas que foram curadas e até de cirurgias cerebrais bem-sucedidas. É como diz o famoso egiptólogo Zahi Hawass, escravos jamais receberiam esse tipo de atenção. Eram cidadãos respeitados. Bom, se tínhamos trabalhadores qualificados e motivados, qual era a ferramenta intelectual deles? A resposta é uma ciência que eles dominavam como poucos: a topografia. Falando de um jeito simples, topografia é a ciência de descrever um lugar, medindo e mapeando o terreno. E para os egípcios, essa ciência foi a chave de tudo, a base para o planejamento e para a precisão inacreditável da construção. O sucesso da pirâmide inteira dependia de uma coisa: a perfeição da base. E isso trazia 3 desafios gigantescos. Primeiro, o alinhamento. As laterais tinham que apontar com exatidão para os pontos cardeais. Segundo, os ângulos. Cada canto tinha que ser um ângulo reto perfeito. E terceiro, o nivelamento. Toda a área da base, que era enorme, precisava ser perfeitamente plana. Qualquer erro aqui comprometeria tudo. E como é que eles conseguiram essa precisão toda com ferramentas que para nós hoje parecem tão primitivas? A resposta está na pura genialidade e na simplicidade. Os verdadeiros heróis do planejamento não eram os que carregavam as pedras, mas os esticadores de cordas. Eles eram, na prática, os topógrafos da época, responsáveis por fazer todas as medições, verticais, horizontais, de ângulos, tudo isso usando cordas. Isso aqui já mostra a complexidade da coisa. Pensa comigo. Quando se estica uma corda por uma distância muito longa, a gravidade puxa ela para baixo, criando uma curva. Isso é o erro de catenária. Para medir a distância real, era preciso um entendimento de física para compensar esse efeito. Não era só esticar uma corda e pronto. Já para os alinhamentos e os ângulos retos, eles usavam uma ferramenta simples, mas engenhosa: a groma egípcia. Imagina uma cruz de madeira em cima de um mastro com fios de prumo pendurados em cada ponta. Alinhando esses fios, eles conseguiam projetar linhas retas e ângulos de 90 graus perfeitos no chão. Era tecnologia de ponta para a época. O resultado de todo esse conhecimento, a diferença de comprimento entre os lados da base da Grande Pirâmide não passa de 20 centímetros. Numa estrutura com lados de mais de 230 metros, isso significa uma precisão de mais de 99,9%. É algo extraordinário. No final, as pirâmides nos forçam a reavaliar o que elas realmente são. Não é apenas um monumento ao poder, mas sim ao intelecto.
O legado dessa ciência é impressionante. O conhecimento dos esticadores de cordas foi o ponto de partida para uma evolução que continua até hoje. Passando pelos teodolitos, pelas estações totais e chegando aos satélites de GNSS, que mapeiam nosso mundo com uma precisão de milímetros, algo que os egípcios só poderiam sonhar. As ferramentas mudaram da água para o vinho, claro, mas os princípios fundamentais de medir ângulos, distâncias e posições para descrever o nosso mundo, esses continuam sendo a base de toda engenharia e construção moderna. Portanto, a grande lição que fica das pirâmides é esta. Elas não são testemunho da força de milhares de pessoas, mas sim do conhecimento e do planejamento de alguns. É uma celebração da capacidade humana de entender e de moldar o mundo através da ciência. E isso nos deixa com uma reflexão poderosa. Se o conhecimento antigo foi capaz de erguer monumentos que duram milênios, o que as futuras gerações serão capazes de construir com todo o conhecimento que a gente tem hoje?